você é mãe. Sim. E aí você estudou direito, conhece as leis, estava inserida no ambiente de recursos humanos, fez um MBA em gestão estratégica de pessoas e nesse meio do caminho se tornou mãe. Isso. E aí como é que foi esse desafio de ser uma executiva e ser mãe? Como é que equilibrou tudo isso? As companhias têm entendido que, olha, isso é a natureza. Como é que esse ambiente ele foi vivenciado por você? Eu acho que hoje, no cenário que a gente tem, tá melhorando bastante. A minha experiência, ela foi positiva. Embora como eu lido com pessoas, então é algo que eu estudo muito, principalmente depois que eu fui mãe, né? Então é algo que eu realmente me importo e tento entender e aplicar no meu dia a dia dentro da área trabalhista, tá? Então, como a gente tem diversos projetos, então a gente pode usar essas experiências, entender o mercado e ver como funciona. Então, eu fui mãe já tem 8 anos, meu filho Felipe tem 8 anos, e quando é uma decisão, é difícil, né? Então, você tá no momento de carreira, você vem... É esgotante, assim. Então, você tem sua jornada, trabalha de manhã, estuda. Então, você tem tudo isso e ali eu acabei escolhendo o momento de ter mais uma atividade, que é ser mãe. Como que isso ocorreria era um desafio, porque de fato eu também não sabia como ia acontecer. Porque naquele momento, há 8 anos atrás, eu via no mercado, assim, no LinkedIn, né, nessas redes sociais, a pessoa, a profissional que acabou de ser mãe, voltando e publicava, acabei de ser demitida. E aí você fala, cara, será que isso vai acontecer comigo? Como vai ser o meu dia a dia? Então, realmente, antes de tudo, era uma preocupação. E eu falei, como vai ser isso? Então, ok, veio. E eu falei, como isso vai afetar a minha carreira? Porque até para vocês entenderem que tá ouvindo a gente, há 8 anos atrás, hoje um pouco funciona diferente, mas a gente viajava muito. Era muito papel. Na época não tinha tanto arquivo digital, todas essas plataformas que a gente tem, o e-social, tudo OnLeCAC, enfim, tudo isso não era nada digital. Então a gente tinha que ir à localidade, passava uma semana, 15 dias no cliente, fora de São Paulo, no interior de São Paulo, e eu falava, tá, como isso vai funcionar dentro da dinâmica com o bebê, né? Não nasce, infelizmente, andando, trocando-se sozinho, né? Então eu falei, como que vai ser isso? E primeiro, por isso que eu falei, a minha experiência é positiva, porque primeiro eu tenho uma rede de apoio. Eu acho que isso é fundamental. Bacana. Né? Então eu tenho uma rede de apoio que já poderia me ajudar. Facilitado. Nem então, todo mundo tem, né? Infelizmente não. Então, tem pessoas que estão aqui, só a mulher, né, e o homem aqui, e não tem pai, não tem mãe, irmãos, tios, enfim, que possam estar ali, né, primos, enfim, que possam estar ali para pegar o seu filho na escola quando você não consegue chegar. A gente está em São Paulo, então choveu, dependendo de como chove, a gente fica preso, né, na rua. Então não consegue chegar para pegar a criança no horário. Então você tem essas situações aqui. E tudo isso me preocupava. Então, mas eu já tinha um fator positivo, então eu tinha uma rede de apoio. Tá? Então eu estava um pouco mais tranquila. Aí estava na empresa, trabalhando, produzindo, brilhando, né, crescendo, sendo promovida e tudo mais, e aí eu falei, e agora? E aí, para minha surpresa, na empresa que eu trabalhei, nesse momento, eu tive uma promoção grávida. Que legal. Então, já é excelente, então foi muito bom. Então, eu falei, cara, se eles me promoveram grávida, é ótimo, é excelente, então vamos... mostrar que, né, eu posso ser mãe e continuar sendo uma excelente profissional. Sem dúvida. Então, esse é um desafio que toda mulher passa e, infelizmente, muitas ainda a gente vê os posts que a gente vê no Instagram dizendo, acabei de voltar, enfim. Ainda tem isso no mercado, mas tá mudando na sua visão? Com certeza. Legal. A sua própria experiência foi muito boa, então, né? Foi promovida, cresceu e isso é bem interessante. E depois que seu filhão nasceu, assim, suas habilidades, você acha que foram
adicionadas algumas coisas ali, porque a mulher já tem o sexto sentido, né? Como dizem, né? A minha esposa, inclusive, um beijo pra você, meu amor, que tá aí me assistindo. Essa daí é uma bênção, tem sexto, sétimo sentido. A mulherada tem um pouco mais de percepção do que o homem, né? Isso é muito legal e importante pro ambiente de trabalho. Essa diversidade é fundamental. Com certeza. Mas depois que o filhote nasceu, que você sentiu que teve mais habilidades ali que foram adicionadas, ou percepções, coisas nesse sentido? Eu acho que a maternidade é diferente para cada uma. Sim. Para cada mulher tem uma sua experiência. De fato, eu acho que você começa a ter um olhar um pouco mais atento para algumas situações que de repente no seu dia a dia passaria desapercebido, exatamente. Legal. Então você começa a ter um olhar, às vezes, de uma situação, quando a pessoa faz alguma coisa, você fala, dá uma olhadinha, você fala, será que eu preciso ser mais incisivo? Posso pegar um pouco mais? Eu vou falar um carinho de mãe, assim, um pouco disso. Você sente, realmente, você fala, não preciso ser tão enfática aqui, posso maneirar aqui. Então, o olhar muda um pouquinho, nesse sentido, aflora algumas coisas. E algumas percepções, assim, você acaba ficando... a gente já tem uma habilidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que duplica, porque criança não pode piscar, então você tá ali, então... E aí eu tenho a experiência da pandemia com meu filho pequeno. Então, ele tinha ali 3 para 4 anos na época da pandemia. Nossa! Então, quando trancou-se todo mundo em casa, então eu tinha uma criança correndo dentro de um apartamento, enlouquecida, e a gente fazendo call, trabalhando e produzindo. É gostoso ter a experiência de estar junto, né, por muito mais tempo, porque era uma experiência nova, mas muito desafiador, porque você tem que equilibrar todos os pratos de uma vez só, né? Foi nesse momento. E aí começa, né? Você vai, chora quando você passa a primeira viagem, que você tem que ficar uma semana longe, e aí tem tudo isso. Mas são coisas que você pode tratar com terapia, por favor, né? Porque você não precisa ser mãe profissional e dar conta de tudo, ninguém dá, tá? Então, sempre tem aquele momento que você vai chorar, sim. Mas essa rede de apoio dentro da sua casa e no trabalho é importante. Então, por exemplo, eu fui promovida, então eu senti a confiança, não a desconfiança de que eu pudesse voltar e meu cargo não estar ali. Legal. Entendeu? E aí, eu voltei, realmente, eu voltei, minha cadeira estava lá, eu continuei produzindo e... segui o jogo. Uhum. E aí, a gente veio trabalhando, galgando e vem continuando. Então, quando você tem esse apoio dos dois lados, é muito mais fácil. Legal. Né? E a gente sabe que nem todo mundo tem. Às vezes em casa você não tem a sua rede, né? Às vezes tem as mães solo, né? Que enfrentam, parabéns para vocês que encaram tudo isso. Às vezes sozinha mesmo. Então é muito desafiadora a maternidade junto com a parte profissional. Mas ela é incrível. Uhum. Se você quer ser, é desafiador sim, mas abraça que dá tudo certo.